todos vão, nem todos vão poder participar na conferência, mas podemos ter uma real contagem de quanto é que realmente estamos aqui nos Estados Unidos. Eu solicitei de alguns membros líderes na comunidade números. Eu sei, muitos disseram, mas o consulado tem esses números, mas na verdade eles que iam constatar nos números que eles têm com a realidade, porque nós sabemos que tem mesmo membros da comunidade que não sentem-se à vontade, não vão fazer registro nos consulados e nas embaixadas, e então era necessário de fazer esse levantamento. Portanto, eu achei que para essa conferência ser algo dinâmico e poder atingir aquilo que nós pretendemos, que seria bom todos envolvidos nas suas comunidades fazerem parte da organização e também partilhar as suas ideias sobre os 3 elementos que pretendemos que sejam debatidos na conferência. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu passar por o segundo ponto da agenda. Sim, a minha questão, Então, seria no concerne a dar os dados. Uhum. Se nós entregássemos os dados, né, posso lhe chamar de senhora ou dona Maria? Maria, just Maria. Maria, ok. Esses dados depois que entregaria ao consulado, o que faria concretamente com esses dados? Não, ia-se englobalizar num documento único, falando sobre aquilo que é o contexto da nossa comunidade nos Estados Unidos. Porque os dados, além de só ser números, era saber quantos são profissionais, quantos são estudantes e quantos não têm documentos, estão à espera de obter documentos daqui ou que estão a viver de social services. Então, seguindo na pergunta do Laurindo, eu quando falei consigo, Maria, eu apenas entreguei os dados, mas depois eu comecei a pensar, ok, se esse é o trabalho é para ajudar o consulado deve ter alguém no seu staff que deve estar a fazer esse trabalho junto com as comunidades, né? Eles também de aproximar-se às comunidades. Esse é o passo que eles deveriam fazer se na realidade querem aproximar-se às comunidades. Eles deviam tirar esse passo para virem ter com a comunidade e não nos pedir já o trabalho que já fizemos para entregar a eles. Isso não lhes ajuda a aproximar-se às comunidades. Isso é uma sugestão. Pois não, mas Mimi, acho que não estás a entender. É mais para ter uma noção, uma ideia, de forma que pode-se planear como é que se vai fazer essa aproximação. Não sei se estás a entender. Imagina, vamos dizer, querem ir a uma delegação enorme para a Indiana, mas Indiana só tem 2 angolanos. Não sei se estás a entender. Não, estou a entender, porque nesse momento o que eu estou a fazer é mesmo isso. Tem uma delegação do consulado de Houston que deve deslocar-se até Oregon para fazer mesmo esse registro. O câmbio de informações, o câmbio de informação começa assim. Eu falei com o senhor, esqueci o nome dele. Ele perguntou, perdão? Deve ser o Beza, senhor Beza? Não, um outro. Eu tenho o número dele, o nome dele é do consulado de Houston. Arsénio. O Arsénio, sim. Okay. E ele pediu, tivemos a trocar. Eu já, quando apresentei à comunidade na cônsul e também no embaixador, eles sabem o número de pessoas que estão aqui nesses lados como angolanos. E quando eles vão se deslocar, eles pediram quantos querem tratar de documento e que tipo de documento para que tenhamos a papelada completa. Então, esses passos já foram efetuados, porque eles não vão se deslocar aqui sem primeiro falar com o presidente da comunidade para reunir essas pessoas que querem tratar desses documentos. Eu não sei como é que está a acontecer com outras comunidades,
mas a comunidade do Oregon tem tido muito, como é que eu vou dizer, muito empenho em contactar ou em fazer-se conhecer pela embaixada e também pelo consulado. Contrário com o que eu ouvi na conversa da semana passada com os consulados, onde eles disseram não, eles é que vão buscar as pessoas. Essa não tem sido a realidade, porque em muitos fóruns, se nós não buscamos os consulados, os consulados não vêm nos buscar. Mas como o meu papel é mesmo aproximar os angolanos que estão aqui, com a ajuda que os consulados, o trabalho que eles são pagos para fazer aqui nesse país. Então, eu escrevi uma carta ao embaixador a pedir audiência para ele conhecer os angolanos que estão aqui, a mesma forma que eu fiz com a cônsul, a doutora Ana Paula. Então, como é que eu vou dizer? Eu agradeço, welcome, né? Welcome essas coisas que eles estão a fazer, mas não dupliquemos os esforços. Não, mas eu acho que não é duplicar os esforços, é ter um documento para basear e depois fazer continuidade de trabalho, porque há outros elementos envolvidos que felizmente não dá para entrar em muito detalhe, mas é do benefício da comunidade. Que esses dados serão mesmo muito úteis, especialmente tendo em conta que há essa vontade de ter os membros da comunidade registrados e conhecidos. E, como sabes, o embaixador tem mesmo muita vontade de conhecer o máximo angolanos que existem aqui e nos Estados Unidos, e nem só, em Canadá e no México, nas áreas onde ele é representado. Mas não... Sim, desculpe, eu só queria... Eu acho que, no meu ponto de vista, né, quando pedi os dados, a confusão é para que seriam os efeitos desses dados e qual é o papel da Maria? Seria como intermediária? Né? Não, segundo a sequência da Mimi, é que a gente já tem feito isso, né? Pelo menos o ano passado nós recebemos aqui o Excelência embaixador, né? Mas antes nós demos os dados, né? Também já temos em contato com isso, demos os dados. Quer dizer, eles têm os dados das comunidades, então ficamos assim. Eu fiquei surpreso, né, quando pediu assim com urgência os dados, para que feito esses dados e para que faria, para que com esses dados e também qual seria o teu papel? Seria uma intermediária, já que já tem esses dados nos consulados, nas embaixadas, que foi assim. Quer dizer, a pergunta crucial é por que a Maria pediu, o que vai fazer com esses dados, qual é o papel da Maria? É intermediária? Essa é a pergunta-chave. Ok, intermediária não, era para poder constatar com os dados que já existem, com aquilo que ia receber da comunidade, daquilo que eu já expressei com algumas pessoas lá em Angola sobre o que é que representa a nossa comunidade cá nos Estados Unidos. Era mais isso, mas não era papel de intermediária, nem de não sei, o embaixador, assim como a cônsul e assim como o outro cônsul que está em Nova Iorque, eles vão chegar mesmo pessoalmente a cada representante das comunidades, como têm feito, para começar a falar sobre as questões que vão ter lugar, os próximos passos em que eles estão a planear, como eu disse, a visita para a admissão de bilhete de identidades, a questão em como é que será o processo para membros da diáspora que já estão registrados para voltarem, etc. Mas o meu papel em nenhuma forma é como intermediária. Era simplesmente... eu tenho estado a puxar a importância de mais engajamento com a diáspora, explicando que há elementos cá nos Estados Unidos que são de importância, que podem contar para poder fazer maior link entre os dois países. Então, a Maria está trabalhando, não está, só para esclarecer se eu entendi melhor, eu já entendi, mas eu vou esclarecer outra vez. Não está a trabalhar com a embaixada, não está a trabalhar com o consulado. Isso mesmo, essa pergunta do Laurindo. Você não está a entregar
isso é outra coisa, né? É outra coisa. Exatamente. É só para constatar daquilo que são os dados que são recebidos da embaixada e do consulado, e apresentar aquilo que estou sempre a dizer, que há a importância de ter mais conexão com membros da diáspora, e que há profissionais que existem na diáspora que, se há um apoio, podem muito bem ser melhor sucedidos naquilo que são os negócios deles, e também poder dar maior impacto na área onde eles residem. Eu espero que tenha esclarecido, não sei, Laurindo, se foi claro, mas just real quick, nobody here é intermediária, just FYI, you know. Acho que tem uma mão, sim, Miss Carla? Boa tarde ou boa noite, eu sou a Carla Neto, eu falo-vos a partir do Canadá, estou em Toronto, Ontário. Desculpem o atraso, tenho estado a tentar conseguir o link para essa reunião, foi um pouquinho challenging. Yeah, para nós também. Então, desculpa se eu estiver a fazer uma pergunta que já foi respondida, mas qual é o propósito, qual é o objetivo da reunião para hoje, não é? Sim. Se vocês já fizeram as apresentações, quem somos, de onde falamos, a quem estamos a representar, se vocês não se importam, por favor. Ok, não, por acaso nós não fizemos a apresentação, quem está na chamada, mas falei em geral sobre a razão para esse encontro, e é para falar sobre a Conferência da Diáspora Angolana nos Estados Unidos e a importância para realizar o evento e os 3 pontos que queremos atingir com a conferência. Que é poder mobilizar membros da diáspora para serem mais dinâmicos na área, na zona e na comunidade onde eles residem, talvez através de organizações internacionais, ou talvez para envolvimento em instituições locais do governo, etc. Segundo, era para ver como é que membros da diáspora podem realmente no real PIB do país, vendo oportunidades para investimento, ouvindo de pessoas no país que pode falar com mais propriedade sobre as oportunidades que existem, etc. E o terceiro era para a comunidade perceber quais são os procedimentos em relação ao voto da diáspora, assim como dar a oportunidade para quem estiver interessado poder obter o bilhete de identidade deles, porque, vai haver essa oportunidade, uma equipa irá deslocar-se de Luanda para poder emitir bilhetes de identidades para membros da diáspora, e assim também ouvir em primeira mão como é que serão as eleições na diáspora, quais são as perspectivas, ouvindo de os decision makers, ou vamos dizer, os agents of change sobre aquilo que serão as eleições. Agora, em relação a quem está na chamada, ainda não fizemos a apresentação, eu só disse que eu sou Maria da Cruz, eu resido-me em Washington, D.C., não sei quem depois quer... E o que é que a Maria representa a comunidade angolana em Washington, D.C.? Não. Okay. Quem representa a comunidade angolana em Washington, D.C. é um senhor Alberto Quiongolo, por acaso não estou a ver na chamada, mas ele representa a comunidade angolana em Washington, D.C. Sou simplesmente um membro da comunidade. Obrigada. Ok. Bom, deixa eu fazer aqui uma clarificação para a Carla, que é do Canadá e que não pertence ao grupo dos líderes aqui dos Estados Unidos. Nós temos um chat do grupo dos líderes das comunidades aqui nos Estados Unidos, e a Maria abordou-nos sobre este programa, é o processo, o fórum que estamos a tentar realizar, não é? Este ano. Então, e também abordou-nos para que fizéssemos esse trabalho através da VAD.
Pronto, então é assim que nós estamos a fazer e achamos bem incluir a América do Norte. Foi assim que a Carla e mais outras pessoas do Canadá estão a ser anexadas a esta chamada. Então, mas também, Carla, a Maria, você perguntou a Maria o que ela representava, né? Maria, você não se introduziu bem, porque você não é somente Maria, você é diretora da Câmara do Comércio Angola, os Estados Unidos. Tem que se introduzir, porque aquele também mostra a razão pela qual pode ser que é necessário esses dados para si. Então, deixar essa parte importante atrás. Ok, sim, também sou presidente e CEO da Câmara de Comércio dos Estados Unidos Angola. Sim. Exatamente. You have to own it, you have to own it. We're very proud. É só para avisar, o Menegildo parece que está com o microfone a fazer um barulho, a ver se coloca no mudo. E, na verdade, segundo a sequência da Mimi, era mesmo isso, né? Questionar a legitimidade da Maria, né? Porque os dados são assuntos ou coisas muito sensíveis, né? As pessoas vão questionar para quê é feito, onde vai. Então, tem que saber a legitimidade da Maria, porque está a pedir esses dados. Na verdade, esse é o ponto focal de questionar, né, os dados. Ok. Ok, tá bom. Então, já entendi que esta reunião é uma reunião de preparação para a conferência que vai acontecer. Quando é que vai acontecer a conferência? Bom, eu achei que não era uma decisão que eu tinha que fazer. Eu acho que em conjunto nós podíamos chegar a um consenso de uma altura melhor para realizar um evento. Para mim, a ideal para mim seria de novembro, mas isso depende mesmo do consenso do grupo. E está aqui o senhor Alberto Quiongolo, que representa a comunidade em Washington, D.C., nessa zona. Ainda bem. Muito boa noite a todos. Boa noite. Antes de tudo, peço desculpas, estive a operar na hora africana. E por isso estou atrasado. Não há problemas. É só fazer uma apresentação. Neste momento estamos a fazer apresentações antes de voltar a entrar naquilo que é a agenda. Bem, como a senhora Maria já me introduziu, não tem muita coisa para dizer. Portanto, me chamo... Bem, sou mais conhecido por Alberto Quiongolo, mas mudei o nome. Sou Alberto Benguinlas Makazamba. Portanto, esse é o meu nome oficial. O Quiongolo já não existe. Existe, mas não oficialmente. Ok, obrigado. Obrigada. Tinha que mudar o Alberto, né? E continuar com outros nomes. Não, o Alberto não quis. Se não quis, porque é identidade colonial. Eu detesto o nome. Mas as pessoas que me conhecem por Alberto exigiram que tenha de continuar. Ok. Ok. Quem mais não fez a apresentação? Pode apresentar? Bem, se vocês me permitem, eu disse que vivo no Canadá, que estou no Ontário. Neste momento, estou a coordenar a Comissão de Gestão da Associação dos Angolanos aqui no Ontário. É uma comissão de transição, não é? Infelizmente, devido à pandemia, o nosso trabalho tem estado a demorar, né? Porque a ideia é a gente criar condições para que hajam eleições, para que a gente possa ter, então, uma direção para a organização que seja mais permanente. Então, o Francisco convidou-me para participar, eu estou aqui para tomar nota, para depois passar a informação para a Comissão de Gestão. Tá? Obrigada. Olha, se me permitem, eu gostaria de fazer algumas considerações e também algumas perguntas. Moderador, me permite? Não, se apresenta ainda primeiro, David. Primeiro sim, a apresentação primeiro, é isso que eu estava para dizer. Pronto. Eu sou o Cristino David,
portanto, fundador do TACA e coordenador-geral da VAD. E, portanto, vivo aqui na Califórnia há 20 anos. Passaram rápido, mas pronto, são 20 anos contados. Olha, pronto, tem muito que dizer de mim, né? Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, de certeza. Eu vou responder. Portanto, a minha pergunta é um bocadinho pertinente, mas é importante nós estarmos claros. Senhor Cristiano, peço desculpas. Queria-me só terminar as apresentações e depois fazemos as perguntas, se não importar. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Nuno Miguel Rosa, angolano, residente em Houston, Texas. Tenho uma pequena empresa de desenvolvimento de negócios, sou presidente da NUSB, Angola US Business Association, e sou vice-presidente da Jango, Associação dos Angolanos no Texas, e o meu presidente é o senhor Muma Makondekwa, que se encontra aqui. Então, vamos continuar com esta reunião, porque temos muitas coisas para falar. Obrigado. Hermenegildo? Estás no mute. Agora me escuta. Sim, eu sou Hermenegildo Pereira. Uma boa parte de vocês já me conhecem. Eu resido em Miami e represento a comunidade angolana no sul de Flórida, especificamente de West Palm Beach ao Key West. E essa é a parte da apresentação, é tudo. Ok. Pronto. Laurindo já se apresentou, não é? Mas sim, entraram mais gente. Avança, apresenta-se mais uma vez. Eu creio que sim, que já me apresentei, mas sim, mais rápido, só para dizer que eu sou o Laurindo Lopes, né? Sou presidente do núcleo dinamizador daqui do norte de Califórnia, praticamente o representante da comunidade aqui, né? Quando se fala de norte, está-se falar de Sacramento, que é a capital de Califórnia, né? São Francisco, São José, né? Bay Area, né? Eldorado Hills, toda a parte aqui, né? Porque a gente, no passado, tentamos ter uma comunidade apenas em Califórnia, mas devido, né, a grandeza desse estado, né, preferimos dividir mesmo o sul da Califórnia e o norte. Obrigado. Ok. Pronto, eu sou Muma Makondekwa, sou presidente da Associação dos Angolanos no estado do Texas, a Jango. Como o Nuno disse, ele é o meu vice-presidente nessa área. Sou também membro fundador da ANUSBA, que é a Associação dos Empreendedores no Texas, ou nos Estados Unidos, que é a US Angola Business Association, e também cumpro outras funções com a geminação de Houston, Luanda e várias outras coisas. Estou baseado em Houston e pronto, acho que é o suficiente para agora, né? Esqueci-me da VAD. A VAD, sou o coordenador executivo da VAD com o David. Ok, pronto. Ok, eu acho que o senhor Cristiano tinha uma pergunta para fazer. Sim, tenho várias, mas vou começar pela primeira, não é? Olha, a Maria fez a sua introdução, mas deixou um gap. Deixou um gap por quê? Porque quando se fala de eleições, colher dados, isto você não está a fazer parte do consulado ou da missão diplomática. Fala de uma pessoa singular, uma cidadã, como todos nós estamos aqui. Agora, quando já se fala de eleições, estás a representar uma ala, estás a falar de uma legitimidade. Porque eu acho que alguma coisa existe detrás que você não quer dizer. Não, deixa-me só concluir nesta parte. Quando você diz, por exemplo, há elementos importantes, mas não pode dar detalhes, porque lá em Angola eles sabem o que quer. Quer dizer que tu estás a fazer um trabalho direto ou indireto, ou com o governo ou com instâncias
superiores, mas se for questão pura e simplesmente de negócio, portanto, mesmo em termos de mobilização do pessoal na diáspora, não é preciso a colheita de... Está a perceber? Não é preciso a colheita de dados. Então, precisamos esclarecer isso bem, para que nós tenhamos... Eu acho que nós estamos a focar muito nas coleções de dados. Isso era para termos uma base de onde é que nós estamos a começar. No sentido de quantos realmente existem aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, porque isso inclui Canadá e Norte América. North America, United, North America. E baseado nisso, como é que nós podemos dar um melhor impacto? E a razão pela conferência. Agora, em relação a outros elementos, sim, essas questões, especialmente na área de empreendedorismo, que é a minha área, há questões que neste momento não dá para abordar porque it's a work in progress, mas é de forma de podemos ver como é que podemos ajudar empresários angolanos que residem nos Estados Unidos poder ter maior impacto na área onde eles residem, de forma que podem... E Canadá. Sim, Estados Unidos e Canadá, para serem mais bigger influences na áreas onde eles residem. É mais isso. Eu não sei se ainda tem alguma dúvida em relação a essa questão, mas isso é aquilo que está-se a aprender a fazer. Quando eu digo em relação a eleições, etc., essa conferência, tendo em conta quem nos representa cá nos Estados Unidos, ou o governo angolano nos Estados Unidos é a embaixada, é lógico que essa conferência da diáspora nos Estados Unidos e em Canadá, ou North America, whatever we call it, não poderá ser realizado sem a parceria deles. Então essa conferência também seria um elemento de forma de aproveitar os elementos presentes para poder registrar membros da comunidade, nem só, também, como eu disse, vai haver oportunidade para poder ter bilhetes de entidades, etc. E também quero realçar que isso não é a primeira conferência. Eu esqueci de dizer, eu sou membro fundador de Kudisanga, que é a Associação dos Angolanos cá na zona do DMV, DC, Maryland e Virgínia, e nós realizamos em 2012 a primeira conferência da diáspora angolana nos Estados Unidos. E isso praticamente seria um follow-up daquilo que foi aquela conferência. O MUMA participou, o Jango até foi um dos nossos parceiros nisso, e foi muito bom, porque mesmo na conferência, membros da comunidade também tiveram a oportunidade para fazer registro consular, que muitos não faziam, até uns saíram de lá já com cartão consular, etc., para a família. Então, eu acho que nós vamos perder muito tempo nesse back and forth em relação aos dados. Se não quer dar os dados, não precisa dar os dados. Os dados era poder ter um elemento ou uma base para começar para entender como é que nós somos, qual é a figura da comunidade cá, quanto é que são profissionais, quanto é que são estudantes, quanto é que estão aqui ilegais e precisam de algum apoio de como conseguir os documentos, atualizar os documentos deles angolanos ou encontrar formas de conseguir legalizar a sua situação aqui nos Estados Unidos, etc. Mas o senhor Cristiano, se não quer dar os dados, não precisa dar os dados. Era mesmo... Maria, desculpa. A Maria, uma coisa é a Maria querer informar e outra coisa é pedir. Portanto, informar está a fazer muito bem, quer dizer, olha, eu quero informar que gostaríamos de fazer isto, e sugerir que podemos fazer isto, ou está a vir isto, aquilo, prepare-se.
A outra coisa é pedir, quando você pede alguma coisa, tem que estar preparada para responder perguntas que é inerente ao pedido que você fez. Sim, Por exemplo, e eu estou a dizer isso com causa de facto, né? Porque se eu entregar, não entregar, mas se nós formos mais ao fundo, nós começamos a fazer um trabalho de censo, precisamente na diáspora, mas estamos a falar especificamente nos Estados Unidos, por exemplo, e Canadá. Portanto, este censo iria até facilitar o processo que você começou, olha, não começou a iniciativa que você tem. Mas aqui há um problema. O problema é que você é presidente ou então membro da associação onde você está, em Washington, uma coisa assim, e também não tem relação nenhuma com a embaixada, mas está precisamente a dizer o que a embaixada vai fazer ou quer fazer. Quer dizer que está a dar uma informação legítima que é inerente a uma estrutura do Estado. Está a perceber? sim. Que isto é um bocadinho crítico. Então, nós começamos a ver, eu pessoalmente começo a ver que, por exemplo, eu estou a falar em nome de alguém, eu estou a falar em nome de uma representação ou de um governo. Isto é crítico. Agora, se for só de si próprio falar para a questão organizativa de negócio, então também não estou a ver por que é que precisas de dados para realmente mobilizar as pessoas ou para fazer negócio. Pode-se fazer negócio, pode realmente mobilizar as pessoas sem dizer assim, epá, eu preciso fazer uma coletânea de quem vive aqui, quem mora ali, o que é que come, o que é que veste, quer dizer, uma forma de hipérbole, não é? Mas é por aí onde eu estou a procurar entender, está a perceber? Sim, eu não sei, talvez eu não estou a ser, Ok, posso intervir? yeah, please, maybe I'm not being clear about the Yeah. purpose of why I'm collecting it, so maybe you can explain it better than what I'm explaining it, I don't know. Yeah. Bom, eu acho que há duas questões aqui. Nós temos uma questão que não está na agenda, que é o pedido que a Maria fez para informar, para darmos a informação sobre os membros das nossas comunidades. Esta é uma coisa. A outra coisa que nós estamos a ver é sobre o fórum, né? Esse fórum que é uma continuação de algo que já foi feito no passado, que é o Fórum dos Angolanos na Diáspora. E trouxemos isso dentro da VAD e fazer com que a VAD faça a entrega, né? Sim, a execução desse projeto. Agora, talvez não está muito claro a questão da coleção da informação, podemos passar o tempo todo aqui a tentar clarificar isso. Uns deram, outros não deram, não é obrigatório, mas talvez podemos também avançar para outro ponto. Acho que é algo que a gente pode aqui decidir, se todos estão confortáveis de continuar a lidar com a questão dos dados ou continuamos com o resto da agenda, porque já estamos há um bom tempo na reunião e temos que fazer progresso e tirar benefício dessa reunião. Eu concordo plenamente com uma. Desculpa interromper, só para não querendo prolongar a questão dos dados. Eu posso saber que tipo de informações, que tipo de dados é que queremos coletar? Era só saber o número das pessoas na área. Número de residentes angolanos na área. Qual é a porcentagem desses residentes são profissionais? Qual é a porcentagem dos residentes que são estudantes e qual é a porcentagem, que são unemployed ou vivendo de ajuda social. Então, o que se pretende na realidade é criar um perfil da comunidade. Exatamente. Que não deixa de ser uma boa ideia, porque nós temos que começar a conhecer quem somos. Né? Quem somos, para onde vamos, onde estamos. Eu estou aqui no Canadá há mais de 30 anos e tenho visto esse desafio
nós não queremos dar os nossos dados, somos muito desconfiados, não queremos que ninguém saiba quem somos, mas quando temos um problema, queremos que a embaixada ou queremos que a comunidade faça algo que tenha soluções rápidas. Em termos de empreendedorismo, essa palavra horrível que nunca sai, não é? Que nunca sai de uma vez. É importante também saber quem são os comerciantes daqui, para que se possa criar uma associação, de repente, uma associação da América do Norte. Então, eu acho que antes da gente descontar essa questão dos dados, acho que a gente devia refletir um pouquinho melhor e saber como é que esse tipo de dados pode ser usado para beneficiar a comunidade, não é? E desculpa interromper, e nem só. Por exemplo, tem comunidades como Nigéria, Ghana, Etiópia, etc., chineses, os seus governos apoiaram empresários que viram que podiam ter algum impacto na zona deles, mas as pessoas têm que saber que você existe para poder ajudar. Uhum. Não, Maria, tens razão nesse sentido, porque e também a Carla, mas eu gostaria de seguir com o Muma, porque o que o David está a mencionar, e eu acho que há coisas que estão a se misturar, porque a VADA já estava a fazer o censo, o relevo desses dados, exatamente o que a Maria disse, quem são, qual é a idade, quais são os seus skills, aonde vivem, blá, 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 blá. E podemos, eu também vejo a necessidade disso, eu vejo como é que isso vai ser importante, tanto para angariarmos ajuda, como ajudarmos também o país. E já existe alguma coisa que já está em processo, que a VADA está a fazer, e que eu pessoalmente estava a trabalhar com a embaixada e o Standard Bank, para fornecer um repositório desses dados. Então, eu acho que devemos seguir com o que você está a agenda de hoje, que é você discutirmos essa reunião que está para vir e outros pontos, porque, já perdemos uma hora, né? Vamos seguir com a agenda e fechar. Obrigada. Não, como eu expliquei, isso será a segunda conferência da diáspora que acontecerá cá nos Estados Unidos, ou se decidirem que seja Canadá, mas o objetivo é que se realiza essa conferência. E eu já expliquei quais são os objetivos, são 3, mesmo poder captivar ou ajudar a comunidade, nossas comunidades a serem mais ativos na zona onde eles vivem, que não só pensar Angola, mas como é que eles podem ser mais dinâmicos nas áreas onde é que eles estão e que eles terem mais influência da zona deles, podem realmente também contribuir para o país. Segundo, era poder ver como é que nós, como membros da diáspora, poder contribuir no real PIB do país, investimentos, etc. E terceiro é saber mais sobre as eleições e o que será o papel da diáspora nessas eleições que estão a vir. E, claro, o processo de registro consular, etc. É mesmo esses 3 aspectos, porque o objetivo é que as pessoas que participem na conferência saem de lá sabendo mais sobre como é que eles podem ser mais ativos na área deles, ter mesmo informação de programas, etc., contactos nesse sentido. Segundo, era ter conhecimento de que são os projetos disponíveis para investir no país, assim como elementos para ajudar de financiamentos que existem em instituições, seja cá nos Estados Unidos, Canadá ou em Angola. E o terceiro é de ser poder ter mais elementos para saber exatamente como é que será o voto na diáspora, quais são os procedimentos, e quem não está registado nos consulados onde eles residem podem aproveitar essa oportunidade também para fazer esse registro. E também, como eu disse, para fazer um levantamento, e eu acho que a Carla disse mais eloquently do que eu consegui expressar, a importância de sabermos
qual é o nosso make-up para podermos avançar em saber como é que nós podemos usar esse make-up para ser mais unidos, ter mais influência naquilo que são as questões da Angola e também nos países onde nós vivemos, porque aqui nos Estados Unidos nota-se um grande impacto dos etíopes, nota-se um grande impacto dos nigerianos, nota-se um grande impacto de congolenses, de Ghana, mas eu vou te dizer, muitas vezes, onde eu entro, às vezes eles dizem que sou a primeira angolana que eles conhecem, que não é da embaixada, e para mim isso é muito triste. Então temos que tentar dinamizar melhor aquilo que é a representação ou a participação de angolanos nessas áreas, nessas instituições. E é fazer sentir a nossa presença de uma forma positiva. Exatamente. Maria, posso só intervir um bocado também? Sim. Ok. Só para dar uma claridade, o que é que está-se a pensar fazer aqui? A Maria mencionou este gap que nós temos de representação em várias instituições, internacionais e na política local e na área dos negócios, né? Há um gap muito grande dos angolanos. São angolanos a contar que têm empreendimentos que têm empreendimentos que contribuem não só para os angolanos e de larga escala, etc, etc. São poucos os angolanos que estão envolvidos na política local, não é? Com as eleições das cidades, do Estado, do Congresso e do Senado, ou mesmo como ajudantes, né? Não digo ajudantes de limpeza, okay? Mas staff, o que acontece muito com frequência com os nigerianos e outras nacionalidades já mencionadas. Então, a conferência é para dinamizar isso é que nós estamos a tentar, isso é que a Maria está a tentar nos passar a palavra. E parte desse trabalho, que é um dos 3 objetivos que a Maria tem, a questão do processo das eleições, não é? É uma coisa que a VAD já começou. Então, qual mais melhor a plataforma que a VAD? Então, a VAD já tem controle sobre esse processo. Então, isso é uma das coisas que já estamos a fazer. E o resto será algo que vamos trazer para eleitores, não é? Pessoas que conhecem o país, conhecem a América, conhecem como as coisas acontecem, são pessoas que estão lá dentro, não vão ser necessariamente angolanos que vão participar, isso estou a falar da explanação que a Maria me deu, e que vão nos ajudar a dizer, olha, vocês têm que fazer ABCD para poderem ter um angolano no Congresso, vocês vão ter que fazer ABCD para vocês terem um angolano dono de um empreendimento de uma maneira ou outra. Então, a nossa agenda, o que fala, então, depois de nós entendermos isso, então entramos na agenda que é a parte do como continuar esse processo, não é? A discussão, os objetivos, os temas, os grupos de trabalho, etc, etc. Acho que isso é mais ou menos o que eu acho que queria ajudar. Maria, não sei se tens alguma coisa mais a adicionar, se não passava a palavra ao Nuno e depois a Carla, que levantaram as mãos. Sim, não, era só isso mesmo, e depois de ouvir deles, depois íamos falar sobre aquilo que são os pontos de interrogação, question marks, que esperava que pelo menos nessa reunião podíamos já concretizar como pelo menos 2 sugestões de datas e depois também local, como o objetivo é ser um evento híbrido, que seria uma parte presencial e outra parte, bom, de ter a oportunidade de pessoas online poderem assistir. Yeah. Nuno. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui há uma hora e não saímos de um ponto, e isto é muito mau, né? É muito mau porque nós aqui somos pessoas adultas, mais velhos, responsáveis, presidentes de associações, e isto para nós é um sinal muito negativo, porque isso representa aquilo que se passa com as nossas associações.
ok? Só por aqui nós conseguimos ver como é que nós estamos. A ideia lançada pela Maria, ok, é uma ideia louvável. É a segunda conferência que vai se fazer nos Estados Unidos da América, mas desta vez vai englobar a América do Norte. Se calhar a forma como se expôs e abordou não foi a melhor. Por quê? Porque quando se toca em informação, em dados, nós não podemos nos esquecer que nós estamos na diáspora, nós imigramos. E como imigrantes, as pessoas estão sempre muito receosas, porque nem todos imigramos da forma certa, outros imigraram de outra forma e não querem partilhar as suas informações. Então, eu acho que devemos esquecer essa parte dos dados e peço a Maria para não tocar mais nessa parte dos dados, esquece, não toca mais na parte dos dados, não se pede mais dados de nada, Maria. Vamos nos concentrar naquilo que é a conferência, ok? Pronto. Essa parte dos dados, recolha de informação, quem é, sexo, se é profissional, se não é profissional, vamos deixar isso com as instituições. Eu, pessoalmente, a Maria referiu aqui, eu, pessoalmente, enviei uma mensagem para a Maria, ok? E eu aqui tenho que dizer publicamente. Por quê? Porque esta informação, quem tem que fornecer são as instituições que nos representam aqui. Quando vem, e isso não é para chamar atenção a Maria, quando vem um indivíduo pedir essa informação, acontece aquilo que o David levantou, aquilo que o Laurindo levantou. Como é que ele vai chegar na comunidade, pedir a informação e dizer que é para entregar na senhora Maria? Não, não pode. Quem é que vai... Nós primeiro temos que definir quem é que vai organizar, quem é que vai organizar a conferência. Não, como eu disse, acho que o Muma já disse isso. Como a Mimi disse que a VAD já está a fazer esse levantamento, pelo menos nós já vamos ter uns dados em relação a quem não somos. Sim, então, mas também, Maria, eu acho que aqui temos um outro problema. A própria VAD não vai conseguir fazer todo o levantamento, porque tu tens que envolver a comunidade. Não, mas eu sei, mas é assim, eu acho que o Nuno pensa que eu só estou a pedir esses dados e não falei com os nossos representantes. Porque não, Maria, eu só estou a fazer a minha abordagem pelo seguinte, a tua ideia é louvar, eu já disse 5 estrelas. A única coisa que depois que já nos pôs aqui 1 hora então vamos já, forma como coisa. Vamos já ultrapassar. Já dissemos que, bom, se quem quer dar os dados, pode dar os dados. Quem não quer dar os dados, não precisa dar os dados. Nós vamos avançar com aquilo que é a ideia é... Um minuto só, Maria. Deixa-me só acabar, ok? Vocês falaram, eu não interrompi ninguém, não é? É só para nós estarmos alinhados, ok? Vamos esquecer isso dos dados, deixa isso para as outras pessoas. Vamos nos concentrar na conferência. Quem vai organizar a conferência? É a VAD com a Câmara de Comércio ou com a Maria? A Câmara de Comércio simplesmente vai ser patrocinador ou apoiante, mas a conferência será organizada pela VAD. Pronto. Então, é preciso definir isso e envolver o corpo diretivo da VAD. Vês? O corpo diretivo da VAD tem que estar envolvido na conceptualização da conferência. Conferência Nacional dos Angolanos na América do Norte. Ser importantíssimo. Vamos falar sobre quê? Temos que falar sobre a integração dos angolanos aqui na diáspora. O papel da diáspora. Nós, antes de pensarmos fora, temos que pensar nós aqui dentro. Como é que se integra? Não é para te interromper, Nuno, mas, Muma, podes começar já a tomar essas notas, ou Maria. As minhas notas são boas, não é, Mimi? Já estamos a... Eu vou passar isso tudo, Mimi. Okay. Eu vou passar isso tudo, Mimi, porque a ideia da Maria é uma ideia louvável. Eu e o Muma temos vindo a falar isso há 4 anos, mas o grande problema qual é? Quem é que nós vamos envolver? E o grande problema está aqui. Era um ponto que eu queria chamar a atenção a todos aqui.
Nós somos 19 membros no grupo da comunidade dos líderes, só estão 7 presentes aqui, mas temos mais de 20 associações registadas e mais de 10 comissões dinamizadoras. Então alguma coisa que não está certo. De mais de 30 associações, nós estamos aqui 7 pessoas. E isto já mostra a nossa falta de união. Então, o que é que nós temos que fazer? A ideia da Maria é louvável. Vamos nos concentrar na conferência. Quem levantou isto foi a Maria. Quem vai organizar é a VAD. Ok, nós vamos contribuir. That's it. E vamos passar para frente. Onde é que vai ser? A data que vai ser? O público-alvo? Quem é que vai patrocinar? Isto, agenda, é mesmo isso que queríamos abordar hoje. É saber aonde é que, voltar aonde é que essa conferência terá lugar, porque vai ser uma conferência híbrido, local, num espaço e também online, né? Então, tinhas falado por alto, pelo menos em conversas informais que eu tive com o senhor embaixador, era no sentido de encontrar a comunidade onde tinha mais angolanos. Isso também por razão do levantamento. Não tem outra. A conferência tem que ser em Houston. Não. Houston Não é onde tem mais angolanos. Aonde a maior comunidade da angolanos. Não. O senhor embaixador foi mesmo claro. Isso vamos pôr por voto, mas já está... Ok, bom. Eu só falei 3 minutos, já me cortaram, vês? Eu ainda só falei 3 minutos, já me cortaram. Então, o que é que nós temos que fazer? É só isso. Não vamos estar aqui neste back and forth, ok? Quem quer dar informação dá, quem não quer dar não dá. Vai se manter a informação que os consulados têm. O que é que nós vamos fazer na conferência? A conferência é para abordar temas que têm a ver com a nossa integração aqui nos Estados Unidos, no Canadá, no México, isso tudo. Vamos buscar membros influentes da comunidade, vamos buscar empresários, vamos buscar casos de sucesso e é isso que nós vamos fazer. Depois, em função de quem vai financiar, porque depois tem que se fazer o orçamento, saber quem vai financiar a conferência. Se o financiador da conferência for a embaixada, ou os consulados ou alguma coisa, evidentemente que durante a conferência eles poderão passar um tema que tem a ver com o registro consular, vês? E sim, depois vamos ter alguém que vai falar sobre o voto na diáspora. Pois não, sim, como eu disse, Bruno, nós até Nuno, já até facilitamos. São 3 painéis que eu disse, que é, making a difference in your local community, onde vamos ter, membros da comunidade exemplares, assim como representantes do governo. Já estou a falar com o Departamento de Estado para ter a pessoa que é representante ou Deputy Assistant Secretary para as comunidades nos Estados Unidos, para falar. Depois tem como é que a diáspora pode contribuir para a real economia da Angola, porque para nós termos impacto, especialmente no país, eles têm que ver que nós realmente damos um impacto, nem se for de 2%, mas nós contribuímos de qualquer forma para o real PIB do país. E o terceiro é aquilo que o Nuno estava a falar, em relação ao Agents of Change, é aí onde entraria os representantes do governo, que é o consulado e a embaixada, para falar sobre o que é o processo consular, etc. O Muma também estava a falar em ter representantes de 3 ou 2 partidos políticos para falar sobre o processo da votação, etc. Agora, nós temos estes 3 painéis, que a ideia era dividir estes 3 painéis em que as pessoas podiam solucionar qual é o painel com quem eles querem participar e apoiar a organização do mesmo. Depois, juntamente, voltaríamos de novo para debater as sugestões que foram feitas. No primeiro painel, já tenho eu e a Mimi,
nesse painel. No segundo painel, a diáspora contribuir na real economia, a Fátima não está presente, mas ela é que está a gerir esse painel e também com toda a vontade e a querer ter mais pessoas a ajudá-la com esse painel. E o terceiro painel, Agents of Change na Angola, é do MUMA, e quem quer participar ia trabalhar com o MUMA em relação a este painel. Posso fazer uma observação? Sim. E desculpa cortar, eu tenho a mão levantada já há algum tempo. Não. Vocês ainda querem que o Canadá participe nesta conferência? Sim, eu acho que será importante, especialmente como acho que a jurisdição em que a embaixada representa, que acho que é Canadá, também México. Com certeza. Eu pergunto isso porque até agora vocês estão a falar do contexto americano, não é? A nossa política aqui no Canadá é diferente, não é? Nós temos um tipo de política diferente dos Estados Unidos. Então, quando vocês estiverem a fazer planos para quem vão ser os preletores, quem vai falar disso, daquilo, tem que ter em consideração que vamos ter que ter, em termos logísticos, preletores daqui que vão falar do contexto do Canadá, não é? E daí, então, isso quer dizer o quê? Que se for uma conferência que será hybrid, que será presencial e virtual, tudo isso tem que ser organizado e bem pensado, né, para poder incluir, então, o Canadá nisto, e se o México for participar também. Então, antes de vocês irem com muita sede ao poço, né, vamos desacelerar um pouquinho e ver como é que é possível fazer essa inclusão, mesmo em termos logísticos, em termos de funding, né, de custo, como é que isso será possível? Carla, se vocês não se importam, por favor. Carla, Maria, deixa-me só pôr aqui coisa. Bom, nós estamos no princípio, foi por isso que nós vos trouxemos. Esse papel, não chegaste tarde, estamos mesmo no ponto zero, ok? Ainda não avançamos para quaisquer decisões permanentes. Então, acho que é uma preocupação que nós vamos ter que ter sempre e manter. A força do hábito, nós não pensamos muito no Canadá, muito porque também não tem gente muito. Não, desculpa. Olha, cuidado com o que vai dizer, porque, olha, eu estou a pensar, não. Olha, não, não é verdade, é o que vocês pensam, mas... Não, estou a brincar. Mas, seriamente falando, é que ainda não fizemos nenhuma decisão duradoura e esta preocupação é bem-vinda e esse é o rolo que vais jogar, nos fazer lembrar que também existe Canadá e para a gente proceder. Ainda não fizemos quase nada. Acho que o David já está também há algum tempo à espera para dizer alguma coisa. E também, Carla, será importante em cada dos painéis que haja um representante da comunidade de Canadá a participar para dar sugestões de oradores, assim como para esses painéis. Eu acho que desculpa, David, eu já lhe vou dar a palavra. O que deve acontecer, o que será mais provável, é que existam, como é que eu dizer, sessões plenárias onde a comunidade inteira está, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, mas que existam seminários, né, onde as pessoas poderão participar ou não, que sejam mais do contexto local. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a contribuição, a integração da nossa comunidade no seio político da região, tem que ser alguém daqui a falar sobre a política daqui, não é? Então, se a gente fizer hybrid aqui no Canadá também, a gente pode ter preletores presenciais ou mesmo virtuais, não é? Então, é tudo uma questão de logística, de se organizar, de saber quais são os temas, né, para que cada local, então, cada região possa seguir a mesma linha de pensamento. David, desculpa, peço perdão.
Não tens nada que desculpar. Aliás, foi bom. E muito obrigado. Olha, eu não quero que a irmã Maria fique a pensar, esse cota é muito armado. Não, por favor, Maria. Olha, eu só estou aqui para defender. É assim, já ouviste alguém faz um comentário e alguém vai fazer a crítica, mesmo para ver se realmente estamos preparados ou não. Está a perceber? E essa crítica deve ser tomada muitas das vezes, não quero dizer que eu fiz crítica, não é? Deve ser tomada positivamente. Pronto, eu queria dizer o seguinte, pelo contrário, nós já falamos várias vezes, Maria, você e eu falamos nisso, e portanto não me vê que eu estou a procurar impedir alguma coisa ou estou a procurar desmotivá-la. Não. Pelo contrário, eu vou dizer que é sempre de embraçar as pessoas que têm iniciativa, que tragam ideias, que tragam sugestões. E a gente tem sempre aquele carisma de aproveitar. Pronto. Falando, fazendo a perspectiva da Carla, realmente é positiva. É positiva porque parte do princípio, só os Estados Unidos em si têm uma jurisdição muito grande em termos consulares. Estamos a falar de Utah, estamos a falar de Arizona, estamos a falar de Vegas, por exemplo. Há comunidade em Vegas também. Há angolanos em Utah, há angolanos em Arizona, está a perceber? Então, se nós concentrarmos só naqueles que têm o chapéu azul, realmente vamos falhar também, está a perceber? Vamos falhar, vamos chegar ao ponto de que, apareceram meia dúzia de pessoas e então não foi uma coisa bem aproveitada, porque não foi bem estruturada. Não estou a dizer que não tem capacidade, não, estamos a dizer que teremos que estar num conjunto para o fazer. Agora, falando até o México também está envolvido nisso, New México também. Agora, o que eu gostaria de sugerir é procurarmos, então, encostarmos aos líderes dessas comunidades, não é? Encostarmos as pessoas, mesmo ainda que não forem líderes, mas que pelo menos vivem nessas áreas, para que então passam a ser os mensageiros do que está-se a fazer. Agora, em termos de conferência, ou então, voltando, fazendo uma réplica, quer dizer que se nós tivermos o aspecto organizativo, onde nós podemos ver como é que vai ser feito, quando é que vai ser feito, quem vai participar e dividir as tarefas, então nós vamos ser muito mais capazes de ver realmente a participação de todos, das pessoas que vão precisamente aparecer neste evento. E falando em conferência, aqui eu sei que o Nuno puxa sempre a sardinha do seu lado, mas também vamos puxar a sardinha e pôr no meio. Quem chega primeiro, então puxa. Vegas é um cêntrico. Vegas é um lugar que realmente é bom para fazer conferências. Porque não vamos decidir isso agora. Não vamos decidir. Vamos falar de outras coisas, não vamos falar do lugar. Mini, é questão de ideia. Assim, o que nós vamos fazer, eu concordo com a Mimi, vamos pôr sugestões e depois vamos voltar. Eu acho que é a melhor forma. O senhor embaixador, eu achei a ideia dele louvável no sentido de a conferência ter lugar onde tem a maior comunidade dos angolanos no norte-americano / México, né? Mas podemos, em conjunto, fazer uma votação, porque pode ser num local que as pessoas não vão querer deslocar para a conferência. Então, nesse aspecto, vamos pôr um ponto de interrogação de location. Agora, em relação à data, eu acho que no mês de novembro, seria a altura ideal, tendo em conta a altura de independência, e também não é dezembro, quando as pessoas já estão a preparar para o Natal e festas grandes, etc., e dá-nos um pouco de tempo. Eu não sei o que os membros acham do mês de novembro, mas é a minha sugestão.
Sim. Desculpe só. Maria, peço desculpas a todos. Vou dar a palavra a Nuna. Nuno, Ok. olha, como disse ao princípio, eu vou sair, vou ao hospital, então eu penso que daqui a alguns segundos, se não me verem, eu já saí. E eu quero agradecer a todos e, portanto, desejar um próximo encontro também mais breve. Obrigado, David. Ok, obrigado pelas contribuições também. Obrigado, David. Bom, Maria, eu vou já aqui antecipadamente anunciar que para novembro, na semana do 11 de novembro, Houston já vai realizar algo que tem a ver com empreendedorismo, ok? A NUSBA vai fazer uma conferência de negócios na semana do 11 de novembro. E nós isso já submetemos antecipadamente as nossas estruturas, ok? Podemos perfeitamente participar no evento da VAD e da Maria. Sempre vamos participar. Só que o grande problema é que vamos dispersar esforços, né? Temos que estar alinhados. Ou nós estamos alinhados, ou então, olha, ou até podemos fazer tudo na mesma época, estás a ver? Um dia uma conferência, no outro dia uma outra, e no outro dia a celebração do 11 de novembro, ok? Pode-se fazer tudo isso. Nuno, antes de continuares a avançar muito longe, acho que o que o Nuno está a dizer é o seguinte, vamos, para nós decidirmos a data, temos que confirmar com as outras associações quais são as agendas deles, não é? Exatamente, Muma, exatamente. Obrigado. Pessoas, então vamos confirmar as agendas. Essa é uma coisa. A outra coisa é, eu e o Nuno nos deram chicotada, yeah? Nuno, não sei se te lembra. A questão da Angola também tem a situação de Cabinda. E Cabinda, há certos membros das nossas comunidades que são de Cabinda e sentem-se um bocado não homenageadas. Eles celebram o 11 de novembro, mas temos que também ter essa sensibilidade de saber como é que vamos lidar com isso. Então, temos as comunidades do Canadá, que temos que ser sensíveis quando falamos e incluí-los, e também temos as comunidades de Cabinda, e acho que a outra coisa que temos que fazer para decidir a data é a questão das outras associações e as suas agendas. Somos capazes não capazes de decidir uma data hoje, porque ainda temos que ter o feedback. Não precisa de ser a data, mas não sei se estão de acordo com o mês. Vocês acham que é tempo suficiente para se organizar um evento desta envergadura? Bom, Muma, quando nós organizamos a primeira, organizamos em 2 meses, não foi? Foi. Yeah. Sim, mas para um evento que acolhe, ou que acolherá 3 regiões distintas, Canadá, Estados Unidos e México, onde cada região terá que se organizar, que é para poder se enquadrar dentro do evento. Vocês acham que é tempo suficiente? Ok. Então a Carla está a sugerir que é 2022, princípio de 2022? Eu diria que sim, né? Mas se o grupo estiver todos de acordo de que há tempo e que o evento pode acontecer e acontecer bem, Mas 2022 não são eleições? Sim, mas eles são em agosto. É só em agosto, Mimi. Só em agosto. Só que tem uma equipa, eu depois tinha que falar novamente com o senhor embaixador, que vem nessa altura de novembro para fazer esse registro de bilhete de entidades e e então aproveitávamos mesmo a presença da equipa. Acho que eles ficarão cá um mês. Okay. Mas também, like I said, também se acharem que não é tempo suficiente, pode-se puxar, não sei, para fevereiro de 2022, não sei. Mas devemos ver qual é o trabalho que está a ser feito, porque estamos em junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Não vejo que é, como é que vou dizer, um task difícil de completar, porque se dividirem e dar, como o David diz, dar uns deadlines, dar umas direções a cada pessoa, de cada que, e eu acho que podemos fazer isso. Isso não é parece ser grande do que é. Eu acho que somos muito capazes de fazer isso. Então, vamos ainda tentar e ver. Então, precisamos porque essa coisa focar, de então... puxar, há sempre alguma coisa que vai acontecer. O Covid chegou e não sabíamos que ia chegar. Mimi, então precisamos de um plano de trabalho urgente, não é? Sim. Com divisões de tarefas, com tudo isso, com timelines, porque aqui, bem, eu vou esperar a orientação do Francisco, não é? Como membro da VAD, não é? E que vive aqui no Canadá, para saber quais são os próximos passos. Mas nós temos que ter consciência de que nós aqui no Canadá teremos que explicar à comunidade sobre este evento, o propósito, os objetivos, e depois temos que fazer também aqui a nossa mobilização e tentar organizar que é para podermos então nos enquadrar neste evento também. Nuno, e depois vou tentar também ter uma palavra. Laurindo, Hermenegildo e o Alberto estão um bocado calados. Depois do Nuno, um de vocês faça também alguma... Uma coisa muito rápida, eu vou no alinhamento da Mimi, vou no alinhamento da Carla. Tem que se definir os timelines, tem que se definir as datas. Eu acho que novembro é execuível, porque a Maria tem muita experiência de realizar eventos. Exato. Nós temos experiência de realizar... Não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa é que tem que haver só as pessoas que trabalham, boots on the ground, porque o grande problema que se passa com as nossas comunidades é o quê? Nós temos boas ideias, mas só são 4 ou 5 pessoas que fazem. Título de exemplo, esta reunião. Nem só. Desculpa interromper, Nuno. Muma, lembras, nós começamos com um comitê de 15 pessoas para a primeira conferência. Terminamos com 4. Então, aí temos esse problema. Depois temos um outro aspecto sensível que nós temos que pôr isso em cima da mesa. Foi aqui levantado, Muma. Nós temos líderes de várias associações que não estão aqui presentes. Têm que ser contactados. No Canadá, não é só a Carla. No Canadá tem várias associações de angolanos. Tem que se contactar. Aqui nos Estados Unidos, nós temos inúmeras associações. Temos que criar um ponto de encontro para que todos se sintam incluídos. Quem não quiser participar, não participa. Mas não pode parar a ideia. A ideia já foi lançada, já está, tem que continuar, ok? Agora, a execução. Como é que vamos executar? Criou-se os painéis. Ok, podemos alterar. Aqueles painéis, para mim, podiam ser alterados, mas pronto, já está, ok? Mas não, é assim, pode-se alterar talvez como é que é a descrição, mas o objetivo de cada painel mantém-se, mas pode-se... Sim. E depois... selecionar, porque eu acho que, no meu ponto de vista, nós primeiro temos que começar aqui, internamente. O que é que nós estamos a fazer aqui? Quem está a fazer? O que é que está a fazer? Como é que faz? Ok? E depois incluir essas outras partes. Eu, no meu ponto de vista, volto a dizer, vamos incluir estas outras associações todas, conversamos, a Maria volta novamente porque assim... Hoje tu expuseste para 7 pessoas, mas temos, conforme eu disse, nós temos, só nos Estados Unidos são mais de 20 associações. Para eles se sentirem incluídos e não excluídos, temos que contactá-los. Como o Muma disse, perceber o programa deles, ok? O que é que vocês têm? Chegar a um consenso. Não, nós vamos realizar com a nossa comunidade uma festa do 11 de novembro.
aí já não vai dar porque depois choca. Vês? Mas Nuno, não precisa de ser a semana de 11 de novembro. Eu só estou a sugerir o mês de novembro. Sim. Sim. O mês de novembro está definido. Agora, só temos, Maria, que criar a tal task force, ok? A task force que vai implementar. Porque se a task force que vai implementar são essas 7 pessoas que estão aqui, no final do dia só vão sobrar 2. Maria e Muma, só 2. Vês? Por quê? Porque é assim que funciona. Nós temos que criar mais união. A ideia foi lançada, é boa. Como é que se vai fazer? Quem vai preparar o flyer? Tem que começar agora já a lista dos convidados. Quem é que vem? Quem é que não vai? Mais importante, o orçamento. Quando definir o local, tem que definir o orçamento, porque o Nuno não vai sair de Houston para ir na conferência em Washington e eu que vou pagar do meu bolso. Não. Tem que estar tudo definido, criar um orçamento. Quem vai patrocinar? Porque pode ser que chegamos a uma altura, Maria, que o orçamento é tão grande que não vamos ter quem vai financiar. Então, aí vamos decidir, não, vamos só fazer virtual, não é? Então, isso tudo tem que ser posto em cima da mesa. A VAD... Há fundos, que me deu a entender, há fundos para apoiar o evento, mas, claro, não podemos exagerar. Certo. Então, tem que se trabalhar nisso, Maria. Estás a ver? Tem que se trabalhar nisso, tem que se criar uma equipa, vês? Para se poder, então, preparar, porque agora é a ideia foi lançada, agora tem que pôr no papel, prepararmos o plano, os cronogramas de execução e isso tudo, a divisão de tarefas, como foi dita, tem que se procurar como é que se vai fazer, quem vão ser os moderadores, os painelistas, não sei das quantas, o modelo de apresentações, quem vai fazer as apresentações, vai ser em português, vai ser em inglês, como é que vai ser? Isso tudo é o aspecto organizativo. Pronto, a ideia está lançada, cria-se o grupo que vai estar diretamente ligado que vai trabalhar diretamente com a VAD, mas tem que incluir todas as outras associações. Porque senão, no final do dia, é aquilo que acontece várias vezes nos nossos eventos em Houston. Quando nós não integramos todos, ok? O que é que acontece? No mesmo dia cria-se 2 eventos. Um evento dos angolanos do lado A e um evento dos angolanos do lado B. Não pode, somos todos angolanos. Então, esta conferência vai ser uma conferência congregadora. Então, congregadora temos que trazer todos. Temos que trazer todos. E todos os outros aspectos colaterais não é preciso abordarmos na reunião, porque isso mexe com a sensibilidade das pessoas. Vês? É o meu ponto de vista, eu valorizo. A única coisa que tenho a dizer é obrigado, Maria, por tomar a iniciativa e envolver as pessoas da comunidade. Nós tentamos fazer, mas morremos na beira, ok? Porque no final do dia ninguém ia contribuir, porque as outras associações não têm presidente, já não existe, já está fora não tem estatuto, não tem nada. Então não funciona, vês? Associações que só funcionam com uma pessoa não funciona. Temos que nos integrar. Então, é só essa minha contribuição. Ok. Obrigado. Temos alguém que se juntou a nós, Delano. Delano Kiam, pode se apresentar uma breve apresentação, quem és, onde estás, o que fazes, e depois nós vamos te dar um resumo sobre onde estamos nessa apresentação. Deixa eu aumentar o volume. Ok. Ok, boa noite a todos. Desculpa lá, estava viajando, não pude estar com vocês desde o início, mas pronto. Apanhei o comboio quase no meio da viagem. Nesse momento estou só a ouvir e talvez no fim poderei ter mais ou menos a ideia do que está dando. Agora, eu sou o presidente da Associação Angolana aqui em New England e pronto, fui convidado e
na realidade, não sei bem do que está se tratando neste momento. Ok. Mas pelo que eu vi, está-se preparar um evento para a celebração de 11 de novembro. Não sei bem se é verdade ou não, mas pronto. Estou mais para ouvir do que... Ok. Yeah. Seja bem-vindo, Delano. Sim, senhora. Nós temos um chat do grupo dos líderes das comunidades, e naquele chat nós pusemos uma chamada para uma reunião. Infelizmente, acho que na passagem de pasta, porque o Delano é o novo presidente lá, na passagem de pasta, o Delano não recebeu ou não foi atualizado nesse chat, então está um bocado desatualizado nessa discussão. O evento que nós estamos a conversar é um evento sobre... é mais ou menos como um fórum, não é? Um fórum, ou podemos chamar também uma conferência dos angolanos aqui no norte da América. Estamos a incluir desta vez o Canadá e possivelmente, quem sabe, também o México. O norte da América é o fórum. Então, esta é a primeira reunião que estamos a ter sobre disseminar, preparar e organizarmos para esse evento. Então, as abordagens foram feitas, o Nuno estava acabado de falar sobre como agendar, quais são as áreas que podemos incluir, as geográficas, e pronto. Então, entraste mesmo numa área, não bem no princípio, mas numa área que acho que ainda poderás acompanhar por mais alguns minutos. Estávamos para deixar falar. Obrigado pela tua presença, Delano, e participe sempre, fique à vontade, estamos aqui para contribuir para esse processo. Desculpa lá, uma coisa que não... Já se preparou aqui uma conferência? Uma conferência dos angolanos, um fórum nacional, quer dizer, entre Canadá, todas as Américas, as 3 Américas do Norte, Canadá, o México e Estados Unidos. Esta é uma conferência. Não sei se participaste num dos que nós tivemos em 2012 em Washington, D.C. So, é para quando? A data? Isto ainda não decidimos. Isso foi a apresentação, essa é a primeira reunião. Então, estamos a apresentar, passamos muito tempo a lidar com certos assuntos, então ainda não dividimos as tarefas, ainda não dissemos quais são as tarefas, ainda não escolhemos o local, nem a data. Talvez você vai nos dizer mesmo que a data é bela, que vai resolver todos os problemas. Você que vai... Mas eu ouvi falar de 11 de novembro, uma coisa assim. Isso foi uma ideia que foi aqui também veiculada. A outra ideia que foi veiculada é princípio de 2022, então ainda não decidimos. Ok, porque aqui na nossa comunidade, pronto, nós celebraremos o 11 de novembro, já temos a data, já dia 13 de novembro. 13, isso, dia 13, pronto. Okay. Se houver qualquer coisa nessa data, pronto, eu não estou fora. Ok. Muito obrigado, então, pronto. Prosseguem e estou todo ouvido. Ok. Vamos dar a palavra, então, ao Alberto. Alberto, está um bocado calado há algum tempo, e depois o Hermenegildo, depois passamos para o Laurindo. Ok, muito obrigado por ter me dado a palavra. Bem, gosto mais de ouvir do que falar. Quem muito fala comete erros. Fala coisas que não deveria falar, portanto, é melhor estar ao lado de ouvir. Agora, a primeira questão que eu gostaria de falar é de conferência. Quando é que a ideia dessa conferência tomou lugar e por que só somos 7? Será que o resto dos líderes das comunidades não foram contactados ou não estão, ou não têm website que una todos os líderes? Bom, vou começar pela última e a Maria pode responder a primeira parte. Nós temos uma lista, temos um chat group, né? Um grupo de bate-papo que nós temos e é constituída por, posso dizer, quase 30 pessoas, não é? E neste grupo é onde nós veiculamos a informação deste encontro. O Alberto está neste grupo e foi lá onde passamos a mensagem.
muitos responderam e muitos que não puderam vir. Pessoas como o Nice Moalis, que é um membro da comunidade de Nova Inglaterra, onde o Delano está, a Nadine Gualdino respondeu, a Mauete Lutango está a trabalhar, a Laurinda Lopes está a trabalhar, desculpa, a Laura Luete está a trabalhar, o Laurindo está aqui, o José Hawk, José George Hawk, que é de Nova Inglaterra, não pode aparecer, e a Eliot Lumbo não respondeu, Eduardo Cubadidi respondeu, mas não pode aparecer. Então, assim, há muitos que não poderão aparecer. Herberto Lafayette não pode aparecer, está no mar a trabalhar. Então, somos muitos, mas não, a Fátima Benz também não pode aparecer, o David Cristino esteve cá, saiu, Francisco Imperial foi trabalhar, também está a trabalhar. Então, nesta primeira reunião, tínhamos essa impressão, esse conhecimento que alguns não poderiam aparecer, mas vamos continuar com esse processo de organização para esse evento da conferência. Yeah. Então, quero dizer que, desculpa, quero dizer que estava na ocorrência da reunião. Sim, eu pessoalmente mandei uma mensagem a quase toda a gente, se não receberam texto, receberam pelo menos a voz, ou então um pedido de reunião por e-mail. Esses 3 métodos foram usados e a maior parte respondeu com presença ou que não pôde aparecer. O único foi o Delano que não estava incluído na nossa lista e ao correr dessa chamada eu conectei com ele e pedi que ele viesse, porque o Jorge tinha avisado que ele já não é o presidente, apesar de estar no grupo, já não é o presidente. Muito bom, obrigado. Bem, eu tenho recebido todas as informações que tens postado e também falei com a Nadine e ela não podia participar porque tem conferência. Sim, tem uma outra conferência e ela tem que fazer a apresentação, é por isso que ela não está presente conosco. Bem, a senhora Maria que vai responder a outra parte da pergunta que eu fiz, né? Sim, sim. Bom, a ideia da conferência é algo que eu já estou a trabalhar um bom tempo, mas quando comecei a falar com algumas entidades em relação, perguntar então, não há um follow-up em relação de 2012, e eu disse, por acaso eu estou mesmo a pensar em que é uma altura oportuna para realizar uma outra conferência, especialmente recentemente houve algumas oportunidades para membros da diáspora africana concorrerem para algumas posições na União Africana, nas Nações Unidas, etc. E fiquei desapontada pelo facto que só tiveram 3 ou 4 currículos de angolanos para essas instituições. Eu disse, alguma coisa está errado, either não têm conhecimento ou não percebem a importância em que terem a participação deles nessas instituições estão. Então achou-se que seria bom abordar aquelas 3 coisas que eu disse em relação à conferência e tendo em conta que já tenho participado em algumas atividades da VAD, eu achei que seria a VAD o ideal fórum para que essa atividade ou essa conferência poderá ter lugar. Assim, ele já tem estado a organizar, que eu considero pequenas conferências, para depois organizar essa maior, mas eles já têm organizado, que eu digo painéis que focam nessas questões que nós queremos abordar nessa conferência. Então, a ideia mesmo foi, acho que foi há 2 semanas, que sentamos sobre isso, há 2 semanas, e nós dissemos, bom, vamos já tentar mobilizar os membros, os líderes das várias comunidades, para que eles possam dar as ideias e participar. Que eu acho que talvez iramos, algumas pessoas acharam que houve pouco tempo para se organizar, receberam confirmação dessa reunião tarde. Não sei, Muma, se podemos dar assim uma semana
Incidência, yeah. coincidência em que podemos, e talvez num domingo, não sei se domingo é melhor para algumas pessoas versus sábado, de forma que podemos garantir mais participação de líderes das várias associações. Depois daí, apresentar a ideia e, como o Nuno disse, depois coletar e-mails e começamos a regressar as mangas e começar a trabalhar, e as pessoas decidirem quais são os comitês em que eles gostariam de participar. Muito obrigado por responder às minhas perguntas. Agora, sugestão sobre as datas e o mês. Eu sugeriria o mês de setembro ou outubro. Ok. Se todos concordarmos, podemos fazer como... se lembra, houve um evento que temos feito no mês de setembro, quando os empresários angolanos tinham vindo aqui. Sim, sim. Podemos também realizar isso no mês de setembro ou outubro, porque o mês de novembro é um mês cheio de muitas atividades. E, portanto, para aliviar, ou podemos fazer um pouco mais cedo, ou temos de entrar em 2022. Deixa-me... Outubro, bom, para mim tanto faz. Eu vou me informar em saber exatamente quando é que virá a equipa de Angola, assim aproveitávamos a presença deles já no terreno, para fazer, como nós dissemos, registar membros da comunidade, os membros conseguirem obter os bilhetes de identidades deles, etc. Então, deixa-me, na minha parte, vou me informar se em outubro eles já vão estar presentes. Eu não sei se os outros membros estão de acordo que seja outubro versus novembro, tendo em conta aquilo que o senhor Alberto, já nem sei o que é que chama, ia se chamar Kiongolo, mas já não é Kiongolo. Macazamba. Bem, pode se chamar, não há problema, nunca irá. A Macazamba, depois, porque eu acho que será complicado nós fazermos orçamento e algumas questões organizativas se não temos já uma data definitiva, ou pelo menos um timeline, uma semana, em que nós, como grupo, chegamos ao consenso que essa conferência pode ter lugar. Muito obrigado. Agora, a respeito de indivíduos das associações ou líderes das associações que vão representar ou que tenham os tópicos para debater. Bem, seria melhor que cada estado escolhesse o mês, a data, e depois comunicaria com os outros. Creio que alguém que já mencionou isso. Então, vamos comunicar que nós aqui escolhemos mês tal, dia tal, e depois de comunicar, e assim sabemos quais são as datas que cada comunidade adotou. E lá já não haverá conflito das datas. Não sei se estou sendo claro. Sim, tá bem copiado. Bem, então seria assim. E agora, e a data da conferência geral é que todos nós iremos votar. Se todos nós concordarmos que a conferência geral, que vai incluir todas as comunidades, seja realizada num certo mês e a data, então lá é que irá levar votos. E se todos concordarmos, então elegeremos ou escolheremos o mês e a data. Agora, tópicos locais, então cada localidade ou cada região ou estado é que escolhe o mês e a data e comunica com as outras comunidades que vão querer participar, para que não haja conflitos. Mas não temos todas as comunidades. Eu acabei de mandar uma mensagem para todo mundo. Primeiro, como o Nuno disse, devemos não tratar disso como se fosse só uma conversa. Devemos apontar
os dados. Eu, como engenheiro, eu gosto muito do processo e procedimentos. Então, o que devemos fazer é esse task force. Já temos uma coisa que está definida, não meio definida. Temos que criar um task force, um grupo de pessoas que vão se responsabilizar em contactar essas outras, disseram que quando 12 ou 13, ou quantos membros ou presidente de outras associações. Eu não sei quem tem aquela lista de associações, mas vamos começar já com os membros do grupo que não apareceram hoje. Vamos contactar essas pessoas e somos quantos? Entre nós podemos dizer, eu vou contactar essa pessoa, você, essa pessoa, e vamos nos dar uma semana para contactar essas pessoas e ouvir delas primeiro. Não percamos o tempo em saber por que não apareceram. A conversa se passou, isso é que está a acontecer. Há necessidade de definir o mês. O mês agora se escolheu que é novembro. Vocês podem cometer com novembro ou não? Não podemos. Então, qual é o mês que vocês podem cometer? Ok? Qual é a data? Temos essa recolha de dados, pusemos num survey, enviamos. Há esses 3 meses propostos, há essas datas propostas. As pessoas votam. Quando votam, as pessoas, esses mesmos membros, líderes da comunidade, votam nessas datas e temos uma data comum para todas as partes do mundo. Do mundo não, dos 3 países, Estados Unidos, Canadá, México. Temos essas datas confirmadas. No mesmo tempo, em paralelo, tem que ser algo que está a se passar com os convidados, aonde estamos a dizer, contactar esses convidados ou guest speaker, estamos a preparar isso, vai acontecer isso. Tem também pessoas que devem estar a ver os bilhetes, as pessoas que vão participar. Quais são as pessoas? Devemos saber. Mimi, o que eu acho, desculpa interromper, eu acho que estás a falar umas boas coisas e eu estou aqui a apontar. Eu acho que... Já está tudo aí na mensagem, porque vamos estar a falar aqui quando não nos determinamos, quando não decidirmos o next step, vamos ainda adiar isso para mais tempo e não vamos chegar a lado nenhum. Devemos dizer, vamos nos encontrar cada 2 semanas ou cada mês, como um task force, para que o que eu faço no meu trabalho é todos os dias, mas não vamos exigir a gente para vir aqui todos os dias com um update. Será semanalmente, mensalmente, o que é que vamos fazer? Qual é o ponto? Devemos nos dar um deadline e caminhar towards esse deadline. Não podemos estar a falar no vazio, né? Não, tem razão. Bom, a data, para mim, a data é importante. Com a data, nós podemos saber quantos dias nós vamos precisar para nós nos organizarmos. E para ter a data, nós temos que comunicar todas o número possível de comunidades que nós podemos. E depois, a divisão da tarefa, temos que ter pessoas com o local, com o sistema online, com qual é o processo da chegada do pessoal, não é? Se vamos ajudar nos bilhetes, alguém já disse que não vai poder tirar do bolso. Então, isso tudo, quanto é que temos, o orçamento, e avançamos por aí. Então, esse task force vai ter que se dividir em várias partes. Mas eu acho que já falei muito, vamos ainda deixar ouvir do Hermenegildo e depois do... Antes do Hermenegildo e a Carla falarem, peço desculpas, eu acho que a Mimi disse que é certo. Eu acho que nós organizávamos um outro encontro para domingo. Eu, pessoalmente, vou fazer a questão de contactar o representante de Nova Jersey, de Nova York e Filadélfia, para eles participarem no próximo encontro e de lhes dar a informação do Zoom ou whatever que nós vamos criar. E depois, como a Mimi disse, se cada um de nós pegamos 2 ou 3 elementos que nós conhecemos para também estarem presentes no domingo, e no domingo o objetivo será finalizarmos a data e juntamente escolhemos o local. Isso para o domingo será o focus, those things, explicar o que é a conferência e o objetivo, escolher já,
uma vez por coisa a data e depois decidir o local. Domingo, that's our goal. We get as many people as we can, dos líderes dessas várias comunidades, para participarem nessa chamada, para nós explicarmos o que a conferência é, qual é o objetivo da conferência, e nessa reunião que nós queremos achieve é a data e o local. Assim, depois, via e-mail, podemos enviar a mensagem às pessoas e a semana a seguir será sobre, vamos dizer, tarefa dos comitês. Aí fazíamos no e-mail já, e são os comitês disponíveis. E essas pessoas depois tinham que escolher qual é o comitê em que eles querem participar e no próximo Zoom ou whatever que vai se organizar, seja domingo ou sábado, aí eles iam dizer, eu pessoalmente quero participar nesse comitê, depois juntamente os comitês iam já escolher quando é que eles vão reunir e escolher assim, um representante de cada comitê que depois íamos reunir semanalmente, ou 2 in 2 weeks, sobre o que cada comitê está fazendo. Yeah. Não. Ok, obrigado, Maria. Acho que esse é mesmo isso. Acho que estamos a chegar já estamos a ter as mesmas ideias e estamos a andar bem. Hermenegildo, depois o Laurindo, depois a Carla. Carla, desculpa, mas já... Não se ouve. Tá bom. Me escutam agora? Sim. Sim, eu vou ser breve. A princípio, a Maria já falou muito do que eu quis propor aqui. O que estamos a tratar de hoje para mim é como se fosse um rascunho. Eu sugeria que pela próxima vez, para não perdermos tempo, porque hoje perdeu-se muito tempo em coisas desnecessárias, que a Maria ou o Muma viessem com tópicos específicos. Ponto A, vamos falar disso. Falou-se de orçamento, que é algo muito importante, do local. Precisamos saber o número de pessoas que precisamos target. São coisas importantes. Isso seria bom que viessem A, B, C, depois vamos falar sobre isso. 2, vamos falar sobre isso, para sermos específicos e objetivos, porque se está perdendo muito tempo enquanto temos questões mais importantes para debater, porque eu, depois desta reunião, não sei qual é a palavra que poderei passar à minha comunidade. Falamos sobre um fórum. Fórum de quê? De que se vai tratar? Vamos fazer essas perguntas. Agora, questões de datas, eu não acredito que vamos poder agradar a todas as comunidades. Eu acho que a direção diretiva, que nesse momento é a Carla e o Muma, podiam sugerir datas, porque senão cada um vai dar a sua data consoante a sua conveniência, tá vendo? E somos muitos, é Canadá, é o México, e vai ser muito difícil de acordarmos nessa situação. Eu sou de opinião que a próxima reunião, antes do dia da reunião, façamos um esboço, sejamos específicos no que vamos falar do orçamento, da data exata, de quem pode cooperar nesta área, quem pode cooperar naquela área. É só isso. Laurindo. Muito obrigado, muito obrigado. Gostei da intervenção do Hermenegildo, né? Eu acho que pecamos mesmo, né, em avisar com antecedência os membros, né, da comunidade, né? Foi um anúncio em muito pouco espaço de tempo, né? Para se comentarem, cada pessoa avisar 3 ou 4 líderes, né? Eu creio que, no meu ponto de vista, né, seria bom que esses líderes mesmo estivessem no grupo, né? Que todos os líderes, todos os presidentes legítimos estivessem no grupo, tivesse uma database de e-mails, né, de WhatsApp, e assim se transmitisse mesmo a informação no grupo. E depois os dirigentes, os que estão em frente, podiam depois fazer o follow-up com chamadas para confirmar. E também é importante, né, saber mesmo a legitimidade dos líderes, do presidente, porque uma pessoa só, talvez essa pessoa não reúne consenso naquela comunidade. Depois vai haver problemas, né? O nosso líder falou em nome de quem? Então é bom também saber a legitimidade dos líderes, né? Que é um ponto que o Nuno Rosa praticamente ultrapassou quando falava disso. E
E também não seria sensato nós virmos com uma decisão já aqui, porque o número é muito reduzido, né? Temos aqui apenas 7 ou 8 líderes, que é muito pouco. Então, seria bom mesmo incluirmos todos os líderes para termos uma reunião mais inclusiva, né? E creio que a data, conforme diz o Menegildo, não podemos agradar, né, a todos, né, gregos e romanos. Eu acho que a direção mesmo teria vir com uma data, porque se haver patrocinadores ou orçamento, né, que vai patrocinar o evento, eu acho que outubro, novembro, essa data é execuível, pode-se fazer, né, se a gente tiver um plano, né, sim, concreto, o que vai fazer, nós podemos realizar isso em vez de sempre adiarmos e depois não fazermos nada. Então, esse é o meu contributo quanto a este ponto. Obrigado. Obrigado, Laurindo. Carla? Bem, os manos Hermenegildo e Laurindo já falaram muito daquilo que eu queria falar. A única coisa que eu vou sugerir é que, para ir de encontro com o que a Mimi também escreveu, é que um de vocês faça um documento por escrito com todas as informações que nós temos que passar para os outros líderes, que é para quando eles, e isso digo, o motivo da reunião de hoje, os objetivos da conferência, prováveis datas. Por quê? Porque a próxima reunião não começamos da estaca zero, não é? As pessoas já vêm com uma noção do porquê que estão a participar dessa reunião, quais são os objetivos da conferência, não é? Que é para depois, então, nós podermos agir com mais eficiência e podermos votar nas decisões que têm que ser tomadas, porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu hoje. Eu porquê disso, porquê daquilo, e eu concordo que quanto maior o número de líderes comunitários, melhor, para haver aquela integração, para as pessoas depois não dizerem, mas eu não fui chamado, mas temos que ter já informações, e alguém tem que liderar neste grupo, porque senão vamos continuar na conversa. Desculpem. Ok, obrigado, Carla. Acho que, bom, o que aconteceu com a data, porque que essa reunião foi chamada à última da hora, o anúncio saiu ontem, foram 24 horas, foi que havia sempre um entrave, havia sempre alguma coisa. Então, para não adiar mais, como a Maria disse, que já tínhamos nos encontrado e estávamos sempre a adiar, era para ser naquele mesmo sábado, depois passou para o passado, e eu disse, não, temos que pôr o pé no chão e o mínimo de gente que nós podemos, pelo menos começamos com o processo. Então foi essa a razão. Eu acho que... Desculpa, não, eu fui ultrapassado, esqueci um ponto, é muito rápido. Era só também através, né, do dia, né? Sábado mesmo é um dia de trabalho aqui nos Estados Unidos, então eu creio também que não é um dia sim, apropriado para reuniões, né? Então, talvez domingo, não sei, no meu ponto de vista, domingos haveria mais líderes, né, disponíveis para isso. Por acaso, domingo é dia de igreja, é dia de Deus. Não. Dia de domingo, pelo menos tirar 3 horas no domingo, é que as pessoas aqui priorizam mais o trabalho em relação à igreja. Então, tirar 3 horas. Domingo ou 2 é dia horas, de Deus. Domingo é dia de Deus. Não, se for dia de Deus, dia de Deus é sábado. Deixa-me descansar no 7º dia. Não, domingo não é dia de sábado. Não, domingo é dia de Deus. Sim, pode ser domingo à tarde, não sei. Eu sim, domingo de tarde. Pode ser a noite, tarde, não sei. Ok, nós temos várias religiões. Há quem sexta-feira é dia sagrado. Esse não é tema de discussão. O que nós vamos ter que... Dia do homem. Não, sexta-feira, quem é muçulmano... Sim. Ajuda, por favor, não vamos vir com essas conversas que vão atrapalhar. Não, vai roubar o tempo. O que nós temos que encontrar é uma hora que a gente pode se encontrar, seja domingo, seja sábado, nós temos que avançar, ok? Uma contribuição válida do Laurindo, então vamos ter que puxar. Nem sempre vamos conseguir encontrar todos para se juntar, então... Aqueles que não puderem, talvez podem
recuperar o tempo perdido numa outra reunião. Mas, de facto, vamos fazer isso, vamos fazer com que todos estejam por estar aqui. Não sei se forem reuniões, por exemplo, nós não podemos ter reuniões que demorem 3, 4 horas. Se forem reuniões rápidas, com objetivos definidos, nós podemos fazer num dia de 45 minutos. Dia. Nós podemos fazer num sábado à tarde, rapidamente. Estás a ver? Eu agora, por exemplo, são 21. Ok. And we happen to have a shoe that matches, so. Sim. O problema está mesmo na informação. O problema está no... Por exemplo, se essa toda a agenda fosse já em... Ok. Não, desculpa. Só rapidinho. Se essa agenda fosse já entregue mesmo no grupo, não haveria necessidade de a gente perder, não teria perder tempo de discutir de back and forth, porque já teríamos uma agenda de trabalho, mas ainda teve que se falar muitas coisas, pessoas atrasadas, teve que se explicar, né? Então, eu concordo com o Nuno. A reunião pode ser 30 minutos, a gente já tem uma agenda, é só para decidir tudo mais. Temos que ser muito prático mesmo. Uma hora ao máximo termina. Sim. Obrigado. E o que eu tenho que pedir é desculpa. Eu tenho que pedir desculpa porque como a pessoa que chamou a reunião não geria a reunião da maneira mais conveniente. Porque lidamos com situações, como o Laurindo disse, aquela primeira questão que nós lidamos dos dados roubou-nos quase uma hora e não era necessário e nem estava na agenda. E nós tínhamos uma agenda. Então, eu tenho que pedir desculpa por isso. E o que é que nós estamos a tentar fazer? É fazer acontecer. Porque já estávamos a adiar muito e o tempo está a passar. Então, tinha que ser mesmo hoje, com o mínimo, e começarmos. A partir de hoje, nós vamos em diante, vamos mudar as coisas e ser mais células, mais preparação vai ser posto no lugar para podermos fazer isso acontecer. Não é muito complicado criar esses eventos, mas temos que chegar num consenso, temos que estar todos a mover juntos. Eu acho que pelo tempo que já gastamos e pela informação que já trocamos, podemos parar por aqui, não sei, Maria, o que é que achas? Podemos parar por aqui ou Sim, talvez... eu acho que, bom, a Mimi já disse que eu acho que é certo, que nós criamos já um bolso de informação que cada pessoa, quando conversar com 1 ou 2 ou 3 membros de outras comunidades, pode explicar em poucas palavras sobre o que é que nós queremos realizar. Não, desculpa, Maria, vou te pedir encarecidamente. Ou tu ou Muma vão fazer um documento com toda essa informação e passar para todos nós termos a mesma informação, que é para não haver nenhum tipo de mas a Carla disse isso, mas o Laurindo disse aquilo. Exatamente. Por favor, façam, mandem para nós, nos deem um deadline para passar essa informação. Nesse mesmo documento já incluam também a agenda para a próxima reunião, para quando as pessoas chegarem na reunião já sabem. Vamos fazer isso. Estragamos essa primeira reunião, estragamos. A próxima vai melhorar. Não foi estragado nada. Não se estragou. Não se estragou nada. Não foi nada estragado. E assim crescemos. Temos de cair primeiro antes de corrermos. Sim, foi o pontapé de saída. E no pontapé de saída tem sempre essas situações menos sempre. Mas foi um bom exercício. Foi. Apesar da minha família já está-me a chamar, porque já são 21 horas. Eu também tenho que... Mas foi um bom exercício, ok? Foi um bom exercício. Agora, a próxima vai ser melhor. A outra vai ser melhor. Tem que ser melhor. Não vai ser melhor. Tem que ser melhor. Vai ser. Então, o que eu e o Muma prometemos fazer é até amanhã ter um documento, um one-pager sobre o que é a conferência, os objetivos e talvez uma sugestão de datas. Eu estava a voltar a ver as minhas notas, aquela equipa só veio em novembro, então outubro não será possível a realização da conferência, Sr. Alberto.
Ok, não há então, problema, se eu sugerir. não há problemas. Então, temos... Maria, eu tenho que sair, mas contudo, Muma e Maria, estou disponível. Me chamam se precisam de ajuda. E obrigada a todos que estão aqui. Muitíssimo obrigado, como o Nuno disse, valeu. E essa ideia é muito louvável. Vamos seguir em frente. É aprendendo, estamos a aprender. Mas, Maria, call me if you need help, okay? I'm always available. Thank you. Okay. Obrigada a todos e bom final da semana. Obrigado, igualmente. Boa festa, tchau. menino. Boa festa, menino. Já estou a tomar. Cuidado, Mimi. Então, nós vamos fazer o one-pager, que vai incluir a agenda da próxima reunião, e também eu acho que a ideia da Carla foi boa no sentido de termos pelo menos 3 datas em que as pessoas podem voltar em relação que eles acharem. E depois também, na próxima reunião, conseguimos chegar a um consenso de 3 cidades em que o grupo pode voltar em local em que vai ter, onde essa conferência possa ter lugar. Mas eu peço encarecidamente cada um de nós conseguir pelo menos 2 ou 3 líderes, 2 ou 3 líderes das outras comunidades para participarem na próxima Zoom meeting, que, como eu disse, nós vamos enviar a informação com antecedência. O chat do WhatsApp está a trabalhar para vocês? Vocês acham que continua a ser um meio viável da gente continuar a comunicar? Sim, é só fazer um update. Eu não estou nesse WhatsApp. Tem que estar só tem que fazer um update, né? E também talvez eliminar alguns que não são líderes, né? Que nem postam informações que não têm nada a ver. Eu acho que o chat do WhatsApp, né, funciona bem, e também podemos adicionar nos contactos talvez de e-mails, e depois fazermos chamadas mesmo, né, conforme fez o Numa, né, chamar mesmo, ter aquela certeza, mas o WhatsApp funciona muito bem, só fazer um update. Ok, tá bom. Ok, muito obrigada. Thank you, Muma. Thank you for putting this together. I appreciate you. No problem. Obrigado a todos, obrigado, Maria. E vamos continuar a trabalhar, acho que ainda temos muito por fazer. Obrigado por todas as contribuições. Eu vou falar com o Francisco, que é para a gente coordenar aqui, então, os líderes das comunidades aqui, tá? Ótimo, obrigada. Boa noite. Para mim já são 22 horas. Feliz noite a todos. Tchau. Obrigado. Portem-se bem.